Pare tudo o que você está fazendo agora. Desligue o celular, afaste todas as distrações, porque o que vou revelar nas próximas horas pode ser a diferença entre você continuar lutando contra a escassez pelo resto da vida ou finalmente descobrir o segredo que milionários usam há mais de 100 anos para atrair dinheiro enquanto dormem. Existe um horário sagrado que pode transformar sua vida financeira para sempre. Um portal invisível que se abre apenas uma vez por dia, e você provavelmente tem desperdiçado essa oportunidade dourada todas as noites da sua vida. Se você tem acordado às 13h33 da madrugada sem entender por quê, se você tem sentido uma energia estranha nesse horário, se algo dentro de você sussurra que existe um mistério por trás desses despertares, preste muita atenção porque isso não é coincidência. O universo está te chamando. Está te convocando. Está te oferecendo uma chave dourada que pouquíssimas pessoas conhecem e que pode mudar tudo. Em plena década de 1920, quando o mundo vivia uma das maiores crises financeiras da história, quando bancos quebravam diariamente e famílias inteiras perdiam tudo da noite para o dia, quando as mulheres eram completamente silenciadas pela sociedade machista e conservadora, uma professora corajosa chamada Florence Scovel Shinn ousou desafiar todas as convenções. Ela descobriu algo que mudaria para sempre a forma como entendemos a manifestação de dinheiro, algo tão poderoso que seus próprios colegas a chamavam de louca e herege. Florence percebeu que o universo fala mais alto às 13h33 da madrugada. Ela chamava esse momento divino de o portal dourado da manifestação financeira. Mas o que ela descobriu vai muito além de um simples horário. Ela desvendou um sistema completo, um protocolo sagrado que envolve palavras específicas, visualizações poderosas e uma sequência energética que transforma qualquer pessoa comum em um imã irresistível para o dinheiro. Você quer receber a bênção do dinheiro ainda em 2025? Comente "Eu aceito" e permita que essa energia comece a fluir na sua vida agora mesmo. Mas cuidado, porque quando você declara publicamente que aceita a abundância, o universo leva isso muito a sério. Sua vida vai começar a mudar de formas que você nem imagina. Em breve vou revelar as 7 palavras secretas que Florence ensinou apenas para seus alunos mais próximos. Palavras que têm o poder de abrir portões invisíveis entre você e fortunas inimagináveis. Mas antes disso, vou contar 3 histórias reais que vão fazer você entender por que milhares de pessoas ao redor do mundo praticam esse ritual em segredo e por que os resultados são tão extraordinários que parecem impossíveis. Mas primeiro, deixe-me destruir uma crença que está sabotando sua prosperidade neste exato momento. Tudo o que você aprendeu sobre dinheiro está errado. Completamente errado. Você foi condicionado desde criança a acreditar que precisa trabalhar duro, suar, sofrer, sacrificar seus sonhos para merecer algumas migalhas de abundância. Você foi programado para acreditar que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são desonestas, que existe algo espiritualmente errado em desejar prosperidade material. Florence descobriu que essas crenças são armas psicológicas criadas para manter as massas na pobreza, enquanto uma elite muito pequena concentra toda a riqueza do planeta. Ela percebeu que a abundância não vem do esforço desesperado, não vem do sacrifício neurótico, não vem de trabalhar até o esgotamento. A verdadeira prosperidade nasce da harmonia espiritual com as leis invisíveis que governam a manifestação material. Enquanto 99% da humanidade luta contra o dinheiro, Florence ensinou como dançar com ele. Enquanto a maioria das pessoas implora por abundância como mendigos desesperados, ela descobriu como decretar prosperidade com a autoridade de um rei ou rainha cósmica. Enquanto outros trabalham contra as leis universais, ela aprendeu a fluir em harmonia total com as forças criadoras do universo. E tudo isso começa às 13h33 da madrugada, quando algo extraordinário acontece no plano invisível da criação. As energias densas do dia se dissipam como névoa matinal. Os pensamentos coletivos de escassez e medo que envenenam o éter durante o dia se aquietam completamente. O campo magnético da Terra entra em perfeita sintonia com as frequências mais elevadas do cosmos, criando uma janela temporal onde o véu entre os mundos físico e espiritual se torna mais fino que papel de seda. Neste momento sagrado, suas intenções e decretos não precisam atravessar camadas e camadas de resistência energética. Eles alcançam diretamente a fonte infinita de toda prosperidade,
como uma linha telefônica direta para o Departamento de Abundância do Universo. Florence descobriu que às 13h33 da madrugada, existe literalmente uma autoestrada espiritual entre você e sua riqueza destinada. Esta não é uma descoberta recente da nova era espiritual moderna. Florence ensinou esses princípios há mais de 100 anos, quando falar sobre manifestação e lei da atração poderia arruinar completamente a reputação de qualquer pessoa respeitável. Ela arriscou sua carreira promissora como professora, enfrentou críticas ferozes da sociedade conservadora da época, foi ridicularizada por colegas acadêmicos e ainda assim persistiu em seus ensinamentos porque havia testemunhado milagres financeiros tão extraordinários que ficou impossível negar o poder dessa descoberta. Mas aqui está o que os biógrafos de Florence nunca contaram, o que foi deliberadamente omitido dos livros de história. Ela não descobriu esse segredo por acaso. Florence foi iniciada por um grupo secreto de mulheres prósperas que guardavam esses conhecimentos há gerações, passando de mãe para filha, de mentora para discípula, sempre em absoluto sigilo para proteger essas informações de caírem nas mãos erradas. Esse grupo, que se chamava as Guardiãs da Abundância Sagrada, havia mapeado todos os horários de poder manifestador ao longo do dia, mas descobriu que às 13h33 da madrugada existia uma convergência energética tão poderosa que uma única sessão bem feita poderia gerar mais resultados que meses de práticas em outros horários. Em breve vou revelar exatamente o protocolo completo que esse grupo secreto desenvolveu ao longo de 300 anos de experimentação. Vou ensinar as 7 palavras de poder, a sequência energética específica, as visualizações que amplificam os resultados e os decretos que aceleram a manifestação. Mas primeiro, você precisa conhecer as 3 histórias que provam que esse sistema funciona independente da sua situação atual. Maria Conceição da Silva, costureira, 42 anos, viúva, 3 filhos, morando em um apartamento minúsculo de 2 cômodos no subúrbio de São Paulo. Trabalhava 15 horas por dia costurando roupas para uma confecção que pagava R$ 2 por peça. Mesmo trabalhando como escrava moderna, o dinheiro nunca era suficiente. Aluguel atrasado, geladeira vazia, filhos estudando com fome, luz cortada 2 vezes por falta de pagamento. Todas as noites, Maria acordava exatamente às 13h33 em pânico absoluto. Era como se um despertador mental tocasse nesse horário, forçando-a a enfrentar a realidade cruel da sua situação financeira. Ficava 2 horas em claro calculando mentalmente as contas em atraso, o aluguel vencido, os remédios que não podia comprar para a filha mais nova que tinha asma. Era um tormento psicológico que se repetia noite após noite, mês após mês, ano após ano. A vida de Maria era uma espiral descendente de escassez e desespero. Ela havia tentado de tudo. Trabalhos extras nos fins de semana, vendas de docinhos na porta da escola, empréstimos com agiotas que só pioravam sua situação. Cada tentativa de melhorar resultava em mais problemas, mais dívidas, mais desespero. Era como se existisse uma maldição financeira perseguindo sua família há gerações. Quando Maria chegou até uma das palestras de Florence, estava literalmente no limite do desespero humano. Havia sido despejada 2 vezes no último ano, os filhos estavam estudando com fome crônica, e ela não via absolutamente nenhuma saída para aquela vida de privações constantes. Tinha emagrecido 12 quilos de pura ansiedade e estava considerando seriamente entregar os filhos para parentes que tinham melhores condições financeiras. Florence olhou profundamente nos olhos daquela mulher completamente quebrada pela vida e viu algo que nem a própria Maria conseguia enxergar. Viu uma força interior adormecida, um potencial de abundância que estava sendo sufocado por décadas de programação mental de escassez. Florence segurou as mãos trêmulas de Maria e disse algo que mudaria tudo para sempre. Maria, querida alma, quando você acordar às 13h33, não se desespere mais. Esse não é um castigo, não é insônia, não é azar. Esse é o universo te chamando para um encontro divino com a abundância que já existe para você no plano espiritual. Levante com reverência, como uma rainha se levantando para receber as chaves do tesouro real. Vá até a janela, olhe para as estrelas e pronuncie as palavras sagradas que vou te ensinar. Faça isso por 63 dias consecutivos, sem falhar nenhuma noite,
E veja sua realidade financeira se transformar de forma tão radical que você vai pensar que está vivendo a vida de outra pessoa. Maria começou a seguir as orientações na mesma noite, mais por desespero do que por fé genuína. Quando acordou às 13h33, como sempre acontecia, em vez de se afligir com os problemas financeiros que pareciam montanhas intransponíveis, levantou da cama com uma determinação que não sentia há anos. Pronunciou as palavras sagradas que Florence havia ensinado, seguindo exatamente o protocolo completo, sentiu uma paz profunda e inexplicável tomar conta do seu ser e voltou a dormir com uma serenidade que não experimentava desde a morte do marido. Na manhã seguinte, algo aparentemente pequeno, mas energeticamente gigantesco aconteceu. Uma vizinha que morava no mesmo prédio há 5 anos e nunca havia trocado mais que bom dia com Maria, bateu em sua porta com uma proposta inusitada. Ela havia conseguido um contrato para fazer uniformes para uma empresa e precisava de ajuda urgente. Ofereceu R$ 10 por peça, 5 vezes mais do que Maria ganhava na confecção, e ainda por cima o trabalho podia ser feito em casa. Na terceira noite do ritual, Maria acordou às 13h33 com uma energia completamente diferente. Em vez de pânico, sentiu uma estranha confiança. Em vez de desespero, experimentou uma curiosidade quase infantil sobre que surpresa o universo prepararia para aquele dia. E a surpresa não demorou a chegar. Um antigo cliente que havia desaparecido há 2 anos apareceu na sua porta encomendando 5 vestidos de festa para um evento familiar, pagando metade do valor adiantado. Na primeira semana completa de prática, Maria havia ganhado mais dinheiro do que ganhava em um mês inteiro trabalhando como escrava na confecção. Mas o mais impressionante não eram apenas os valores. Era a forma como as oportunidades chegavam. Era como se o universo inteiro tivesse se reorganizado para apoiar sua prosperidade. Clientes apareciam do nada, materiais chegavam com desconto, máquinas que viviam quebrando funcionavam perfeitamente. Mas espere, porque a história de Maria tem reviravoltas que vão deixar você de queixo caído. Na segunda semana de prática, ela descobriu um talento que não sabia que possuía. Enquanto costurava um dos vestidos encomendados, teve uma inspiração súbita e adicionou alguns detalhes bordados à mão que transformaram uma peça simples em uma obra de arte. A cliente ficou tão impressionada que ofereceu pagar o dobro e ainda encomendou mais 3 peças exclusivas. E aqui vem o plot twist que prova o poder sobrenatural do ritual das 13h33. Na terceira semana, Maria teve um sonho tão vívido que parecia real. No sonho, ela se via costurando vestidos de noiva em um ateliê lindíssimo, atendendo clientes ricas e famosas. Acordou às 13h33, fez o ritual como sempre, mas dessa vez adicionou um pedido específico. Pediu ao universo para mostrar o caminho para transformar aquele sonho em realidade. 2 dias depois, a filha de uma das clientes que havia encomendado os vestidos de festa estava passando pela rua quando viu Maria trabalhando na máquina através da janela. A moça estava desesperada procurando alguém para ajustar seu vestido de noiva, pois a costureira original havia sumido com o dinheiro adiantado. Maria aceitou o desafio e transformou um vestido comum em uma criação deslumbrante. A noiva ficou tão encantada que postou fotos nas redes sociais marcando Maria como a criadora. Em 48 horas, Maria recebeu 15 pedidos de ajustes e customizações de vestidos de noiva. Em uma semana, tinha uma lista de espera de 2 meses. Em um mês, estava ganhando mais em um dia do que ganhava em um mês inteiro na confecção. Mas a transformação mais impressionante na vida de Maria não foi financeira. Foi energética. Ela que vivia curvada pelo peso da escassez, passou a caminhar ereta como uma rainha. Ela que falava sussurrando de vergonha da própria pobreza, passou a falar com confiança sobre seus projetos e sonhos. Ela que se escondia dos vizinhos por causa das dívidas, passou a ser respeitada como uma empresária de sucesso. Aos 63 dias de prática religiosa do ritual das 13h33, Maria havia não apenas triplicado sua renda, mas mudado para uma casa própria com 3 quartos, aberto um ateliê profissional especializado em vestidos de noiva e ainda conseguido contratar 2 ajudantes. O mais impressionante é que estava trabalhando menos horas e ganhando 10 vezes mais dinheiro. Mas aqui está o segredo que Maria descobriu e que pouquíssimas pessoas sabem.
O ritual das 13h33 não apenas atrai dinheiro. Ele desperta capacidades latentes que estavam adormecidas dentro de você. Ele ativa talentos que você nem sabia que possuía. Ele conecta você com oportunidades que já existiam ao seu redor, mas que você não conseguia enxergar porque sua vibração estava sintonizada na frequência da escassez. Maria descobriu que sempre teve um dom extraordinário para criar roupas únicas, mas esse dom estava sufocado por décadas de luta pela sobrevivência. O ritual das 13h33 limpou os bloqueios energéticos que impediam seu talento de florescer e criou um campo magnético que atraiu exatamente as pessoas certas para valorizar e pagar bem por suas criações. Agora deixe-me contar a segunda história que vai explodir sua mente sobre o que é realmente possível quando você alinha sua energia com as leis secretas da abundância universal. Helena dos Santos Ferreira, contadora há 22 anos, pós-graduada em controladoria, especialista em fazer o dinheiro dos outros crescer exponencialmente, mas completamente incapaz de aplicar esse conhecimento na própria vida. Trabalhava 12 horas por dia em um escritório sufocante no centro da cidade, fazia plantões todos os fins de semana, aceitava qualquer trabalho extra que aparecia, mas sua própria prosperidade continuava distante como um sonho impossível. Helena vivia o paradoxo cruel de milhões de brasileiros competentes. Tinha o conhecimento técnico, tinha a experiência, tinha a dedicação, mas algo invisível sempre sabotava seus resultados financeiros pessoais. Era como se existisse um vidro blindado entre ela e a abundância. Conseguia ver a prosperidade, conseguia até ajudar outros a alcançá-la, mas não conseguia tocá-la em sua própria vida. Vivia uma vida de classe média baixa cronicamente apertada. Apartamento alugado há 15 anos, carro financiado em 72 prestações, cartão de crédito sempre no limite, conta bancária que ficava no vermelho nos últimos dias do mês. Sempre preocupada com o futuro, sempre calculando se o dinheiro ia dar para as contas, sempre invejando em segredo a abundância dos clientes ricos que atendia diariamente. O que mais torturava Helena era a ironia da situação. Durante o dia, ela manuseava milhões de reais, analisava investimentos de 7 dígitos, elaborava estratégias que multiplicavam patrimônios, mas quando chegava em casa, contava moedas para comprar pão. Era especialista em fazer ricos ficarem mais ricos, mas não conseguia sair da mediocridade financeira. Helena havia tentado aplicar em sua vida pessoal todas as estratégias que funcionavam para seus clientes. Planilhas detalhadas de gastos, investimentos conservadores, economia rigorosa, trabalho extra, cursos de qualificação. Nada funcionava. Era como se sua vida financeira fosse governada por leis completamente diferentes das que regiam a prosperidade dos outros. Quando Helena descobriu os ensinamentos de Florence sobre o horário sagrado através de uma amiga que havia transformado completamente sua situação financeira, sua mente racional de contadora imediatamente rejeitou a ideia. Como acordar de madrugada e sussurrar palavras poderia resolver 2 décadas de mediocridade financeira? Era absurdo demais para uma profissional com pós-graduação acreditar. Mas a vida tinha outros planos para Helena. Uma semana depois de ouvir sobre o ritual das 13h33, ela começou a acordar naturalmente nesse horário, como se uma força invisível a despertasse todas as noites para um encontro misterioso. No início, tentou ignorar, tomava remédio para dormir, tampava os ouvidos. Mas o despertar às 13h33 se tornava cada vez mais intenso e incontornável. Depois de 2 semanas sendo despertada religiosamente no horário sagrado sem conseguir voltar a dormir facilmente, Helena decidiu experimentar o ritual de Florence, mais por desespero científico do que por fé genuína. Ela faria o teste por 30 dias como um experimento controlado. Se funcionasse, continuaria. Se não desse resultado, abandonaria definitivamente qualquer coisa relacionada à espiritualidade e abundância. Na primeira semana seguindo rigorosamente as orientações sagradas, Helena recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Era o diretor financeiro de uma multinacional alemã oferecendo uma consultoria autônoma para reestruturar o departamento contábil da empresa no Brasil. O pagamento por 3 meses de trabalho era equivalente a 1 ano inteiro do seu salário no escritório. Helena quase não acreditou quando ouviu os números.
Perguntou 3 vezes se não havia erro, pediu para confirmar por e-mail, chegou a desconfiar que fosse golpe. Mas era real. Era uma oportunidade que parecia ter caído do céu, oferecida por alguém que havia encontrado seu currículo em uma plataforma onde ela nem lembrava de ter se cadastrado anos atrás. Na segunda semana de prática, Helena conquistou seu primeiro cliente particular que pagou 5 vezes mais do que ela ganhava no escritório para fazer apenas uma consultoria de 2 dias. Na terceira semana, recebeu indicações para mais 3 projetos similares. No final do primeiro mês de prática ritual, havia dobrado sua renda trabalhando metade das horas. Mas aqui está onde a história de Helena fica verdadeiramente surreal. Na quinta semana de prática, ela teve uma revelação que mudou completamente sua compreensão sobre dinheiro e prosperidade. Durante o ritual das 13h33, em estado de meditação profunda, Helena recebeu insights extraordinários sobre investimentos que nunca havia considerado antes. Era como se uma sabedoria financeira superior tivesse se instalado em sua mente durante o ritual. Ela começou a enxergar oportunidades de investimento que passavam despercebidas até por analistas experientes. Desenvolveu uma intuição quase sobrenatural para prever movimentos do mercado financeiro. Em 3 meses, havia multiplicado por 8 o valor da sua reserva de emergência apenas seguindo as inspirações que recebia durante o ritual. Helena finalmente entendeu a diferença fundamental entre trabalhar duro e trabalhar alinhado com as leis espirituais da prosperidade. Não era sobre esforço físico ou conhecimento técnico. Era sobre sintonia energética com a inteligência universal que governa todos os fluxos de abundância no planeta. O ritual das 13h33 havia ajustado sua frequência pessoal para a frequência da prosperidade genuína. Em 6 meses de prática dedicada, Helena havia não apenas deixado o emprego CLT, mas montado sua própria empresa de consultoria financeira, atraído clientes de alto padrão que pagavam fortunas por seus serviços e ainda desenvolvido um método próprio de análise de investimentos baseado na combinação de conhecimento técnico com intuição espiritual. Mas o mais impressionante na transformação de Helena foi descobrir que sua verdadeira vocação não era apenas cuidar do dinheiro dos outros, mas ensinar pessoas comuns a desenvolverem prosperidade e consciência. Ela criou um curso online que ensina contabilidade espiritual e já formou mais de 5.000 alunos que relatam transformações financeiras extraordinárias. Hoje Helena ganha em um mês o que ganhava em 2 anos como funcionária, trabalha de casa, viaja pelo mundo dando palestras sobre prosperidade consciente e ainda por cima ajuda milhares de pessoas a transformarem sua relação com o dinheiro. E tudo começou com 63 dias de prática fiel do ritual das 13h33. Agora vou contar a terceira história, que é ainda mais impressionante porque prova que o ritual funciona independente da idade, situação social ou background educacional. Rosa Benedita Oliveira, 73 anos, professora aposentada do ensino fundamental, viúva há 12 anos, vivendo com uma pensão de R$ 1.200 que mal cobria os gastos básicos de uma senhora com diabetes e pressão alta. Morava sozinha em um apartamento minúsculo que o falecido marido havia deixado financiado, ainda pagando prestações que consumiam metade da sua renda mensal. Rosa acordava religiosamente às 13h33 todas as noites, não por escolha, mas por uma ansiedade crônica que havia desenvolvido após a morte do marido. Ficava 2 horas em claro fazendo contas mentais, calculando se o dinheiro da pensão duraria o mês, preocupada com medicamentos cada vez mais caros, com o aumento anual do condomínio, com a possibilidade aterrorizante de passar necessidade na velhice. A vida de Rosa era uma luta diária contra o medo da escassez. Ela racionava comida, comprava apenas o essencial, evitava sair de casa para não gastar com transporte. Vivia uma vida de privações constantes mesmo depois de 40 anos dedicados à educação pública. A aposentadoria, que deveria ser um período de descanso e prazer, havia se tornado uma sobrevivência angustiante. O que mais doía no coração de Rosa era sentir-se um fardo para os filhos adultos. Eles ajudavam quando podiam, mas tinham suas próprias famílias e dificuldades financeiras. Rosa se sentia culpada por precisar de ajuda, envergonhada por não ter conseguido se preparar melhor financeiramente para a velhice, revoltada por ter dedicado a vida inteira ao serviço público e estar passando necessidades na terceira idade.
Rosa havia tentado algumas alternativas para complementar a renda. Vendeu doces na porta da escola onde havia trabalhado, ofereceu aulas particulares para crianças da vizinhança, tentou fazer artesanato para vender. Nada dava resultado significativo. Era como se sua idade e energia limitadas a condenassem a uma vida de escassez perpétua. Quando Rosa ouviu falar dos ensinamentos de Florence através de uma reportagem especial no programa de rádio que costumava escutar, algo dentro dela se acendeu pela primeira vez em anos. Era como se uma faísca de esperança tivesse sido soprada sobre as cinzas frias do seu coração. Pela primeira vez desde a morte do marido, Rosa sentiu que talvez ainda houvesse possibilidades para sua vida. Rosa decidiu transformar suas horas de preocupação em horas de oração financeira. Em vez de usar o horário das 13h33 para calcular escassez e alimentar ansiedades, começou a usar esse momento sagrado para declarar abundância e agradecer antecipadamente pelas bênçãos que estavam a caminho. Em vez de temer o futuro, começou a visualizar uma velhice próspera e tranquila. A primeira mudança na vida de Rosa foi energética. Em vez de acordar às 13h33 com o coração disparado de ansiedade, passou a despertar com uma serenidade estranha e inexplicável. Em vez de ficar remoendo problemas financeiros, começou a sentir uma confiança quase infantil de que tudo daria certo. Era como se uma força invisível tivesse assumido o controle da sua vida financeira. Em 15 dias de prática dedicada do ritual, Rosa recebeu uma carta registrada do cartório que mudou tudo. Era uma notificação sobre uma herança inesperada de uma tia distante que havia falecido e deixado uma pequena casa no interior para ela. Rosa nem sabia que essa tia existia, pois havia perdido contato com parte da família paterna há décadas. A casa herdada estava localizada em uma cidade turística que havia se valorizado muito nos últimos anos. Quando Rosa foi conhecer a propriedade, descobriu que poderia vendê-la por um valor que representava 10 anos da sua pensão ou alugá-la para turistas por um valor que triplicaria sua renda mensal. Era como se o universo tivesse preparado uma aposentadoria dourada para ela sem que soubesse. Mas a história de Rosa tem mais surpresas que provam o poder multiplicador do ritual das 13h33. Uma semana depois de descobrir a herança, Rosa foi procurada pela diretora da escola onde havia trabalhado. A instituição estava implementando um programa de reforço escolar para crianças com dificuldades e precisava de uma professora experiente para coordenar o projeto. O trabalho era de meio período, flexível, bem remunerado e ainda por cima permitia que Rosa fizesse o que mais amava na vida, que era ensinar. O salário oferecido era 3 vezes maior que sua pensão e o melhor de tudo é que ela poderia trabalhar apenas 3 dias por semana, tendo tempo livre para cuidar da propriedade herdada e ainda aproveitar a terceira idade. Em um mês de prática ritual, Rosa estava vivendo com mais conforto financeiro do que havia experimentado em toda sua vida de professora da rede pública. Em 2 meses, havia reformado a casa herdada e começado a alugá-la para turistas, gerando uma renda passiva significativa. Em 3 meses, estava economizando dinheiro mensalmente pela primeira vez na vida. Mas o mais impressionante na transformação de Rosa foi a mudança na sua energia vital. Ela que vivia curvada pelo peso da preocupação financeira, voltou a caminhar ereta e sorrir genuinamente. Ela que havia desistido de sonhar, passou a fazer planos audaciosos para viajar e conhecer lugares que sempre quis visitar. Ela que se sentia um fardo, passou a ser vista pela família como exemplo de renovação e esperança. Rosa provou que não existe idade limite para transformar a vida financeira quando você se alinha com as leis espirituais da abundância. Ela demonstrou que o ritual das 13h33 funciona independente de educação formal, background social ou situação inicial. O que importa é a fé genuína, a prática consistente e a abertura para receber bênçãos que o universo quer entregar. Agora que você conhece essas 3 histórias transformadoras, você deve estar se perguntando qual é exatamente o segredo por trás desses resultados aparentemente impossíveis. Como um simples ritual praticado de madrugada pode gerar mudanças tão radicais em vidas que pareciam condenadas à escassez perpétua? A resposta está nas descobertas revolucionárias que Florence fez sobre a natureza espiritual do tempo e da consciência humana.
Ela percebeu que não vivemos em um universo mecânico onde tudo é regido apenas por leis físicas. Vivemos em um cosmos inteligente onde a consciência é a força fundamental que molda a realidade material. Florence descobriu que entre 3 e 4 da manhã, nossa consciência individual entra em estado de maior receptividade às frequências universais da criação. Durante o dia, nossa mente está bombardeada por milhões de estímulos, preocupações, distrações que criam ruído energético e interferem na nossa capacidade de sintonizar com as forças criadoras. Mas às 13h33 da madrugada, esse ruído se dissipa completamente. É como se durante o dia você tentasse sintonizar uma estação de rádio em meio a uma tempestade de interferências, captando apenas fragmentos distorcidos da programação. Mas às 13h33, toda interferência desaparece e você consegue captar a transmissão com clareza cristalina. Nesse momento, suas intenções e decretos chegam diretamente ao centro de comando do universo sem nenhuma distorção. A ciência espiritual moderna confirma o que Florence intuiu há mais de 100 anos. Entre 3 e 4 da manhã, nosso cérebro entra no estado de ondas cerebrais mais profundo e receptivo, conhecido como estado delta expandido. Nessa frequência mental, a barreira entre consciente e inconsciente se dissolve, permitindo acesso direto à sabedoria universal que governa toda manifestação material. Mas existe algo ainda mais extraordinário acontecendo às 13h33 que pouquíssimas pessoas conhecem. Florence descobriu que esse horário corresponde exatamente ao momento em que a Terra respira mais profundamente em seu movimento cósmico. É quando as linhas de força magnética do planeta se alinham perfeitamente com as constelações que regem a prosperidade material no zodíaco universal. Imagine que você é como uma antena espiritual. Durante o dia, existe muito ruído na frequência cósmica, muita interferência causada pela atividade mental coletiva da humanidade. Bilhões de pessoas pensando simultaneamente em problemas, medos, preocupações criam uma espécie de poluição energética no éter que dificulta a recepção clara das frequências abundantes. Mas às 13h33 da madrugada, quando a maior parte da humanidade está dormindo profundamente, essa poluição energética se dissipa como névoa matinal. O éter se purifica completamente, as frequências se organizam em harmonia perfeita, e sua antena espiritual consegue captar diretamente os sinais da abundância universal sem nenhuma interferência ou distorção. Por isso Florence chamava esse momento de a hora da escuta divina, quando o universo está em sua máxima receptividade aos nossos pedidos e declarações de prosperidade. É quando existe literalmente uma autoestrada espiritual entre você e sua riqueza destinada, um canal direto que bypassa todas as resistências e bloqueios que normalmente impedem a manifestação. Mas aqui está o segredo que separa quem obtém resultados extraordinários de quem não consegue manifestar nada mesmo praticando o ritual. Não basta apenas acordar às 13h33 e pronunciar palavras aleatoriamente. Existe um protocolo específico, uma sequência energética precisa, um sistema completo que Florence desenvolveu após décadas de experimentação com milhares de estudantes. Em breve vou revelar esse protocolo completo, incluindo as 7 palavras de poder absoluto que abrem portais dimensionais entre você e fortunas inimagináveis. Mas antes, você precisa entender por que a maioria das pessoas falha miseravelmente em manifestar abundância mesmo conhecendo técnicas poderosas. O primeiro erro fatal que a maioria comete é abordar o ritual das 13h33 como se fosse uma fórmula mágica ou um truque psicológico. Elas acordam, repetem algumas palavras mecanicamente, voltam a dormir e esperam que dinheiro apareça magicamente na conta bancária no dia seguinte. Quando isso não acontece, desistem e declaram que espiritualidade não funciona. Florence descobriu que o ritual das 13h33 não é magia. É ciência espiritual aplicada. É um processo de reprogramação energética que funciona através de leis universais precisas e imutáveis. Quando você entende essas leis e aplica o protocolo corretamente, os resultados são tão previsíveis quanto os de uma fórmula matemática. O segundo erro que sabota os resultados da maioria das pessoas é a inconsistência. Elas praticam alguns dias, esquecem outros, fazem pela metade quando estão com preguiça, pulam fins de semana, interrompem durante viagens.
Florence ensinou que o ritual das 13h33 funciona através do princípio da repetição sagrada. Cada prática constrói sobre a anterior, criando um momentum energético crescente. É como construir uma usina hidrelétrica. Você não consegue gerar energia simplesmente jogando baldes de água ocasionalmente sobre uma turbina. Você precisa criar um fluxo constante, consistente, ininterrupto para gerar poder suficiente para iluminar uma cidade inteira. O ritual das 13h33 funciona da mesma forma. A transformação real acontece através da consistência absoluta durante um período mínimo específico. O terceiro erro que impede a manifestação é a contaminação energética durante o dia. Muitas pessoas fazem o ritual das 13h33 com fé genuína, mas depois passam o dia inteiro falando sobre como está difícil ganhar dinheiro, como as coisas estão caras, como não há oportunidades no mercado. Cada palavra negativa sobre dinheiro cancela parte do poder manifestador acumulado durante o ritual sagrado. Florence criou uma lista de frases absolutamente proibidas para quem queria acelerar a manifestação de abundância. Frases que são tão tóxicas energeticamente que podem destruir semanas de trabalho ritual em poucos minutos de conversação descuidada. Em breve vou revelar essa lista completa e ensinar as substituições energéticas que você deve usar para manter ativa a vibração de abundância durante as 24 horas do dia. O quarto erro que sabota a prosperidade da maioria das pessoas é a especificidade excessiva combinada com rigidez mental. Elas fazem o ritual pedindo exatamente R$ 5.000 até sexta-feira através de uma promoção no trabalho, e quando o universo oferece R$ 6.000 até terça-feira através de uma oportunidade de freelance, elas nem percebem porque estavam fixadas apenas na primeira opção. Florence ensinou o princípio da especificidade flexível. Seja específico sobre o quanto você quer, mas permaneça completamente aberto sobre como o universo vai entregar. O cosmos tem infinitas maneiras criativas de manifestar abundância, muitas vezes através de caminhos que nossa mente limitada jamais poderia imaginar ou prever. O quinto erro que impede resultados extraordinários é a falta de preparação energética antes do ritual. A maioria das pessoas simplesmente acorda às 13h33 e começa a pronunciar palavras sem criar o ambiente sagrado necessário para que o portal da abundância se abra completamente. É como tentar sintonizar uma rádio de alta qualidade usando uma antena quebrada e oxidada. Florence descobriu que existe uma sequência preparatória específica que amplifica exponencialmente o poder do ritual. Gestos precisos, respirações calculadas, visualizações direcionadas que purificam seu campo energético e o transformam em uma antena perfeita para captar e transmitir as frequências da prosperidade universal. Você já experimentou sentir sua vida financeira como se fosse um jardim próspero que você cultiva com amor todos os dias? Escreva nos comentários qual é sua maior dificuldade para manter uma vibração de abundância consistente ao longo do dia. Sua sinceridade pode ajudar outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios. Agora chegou o momento que você estava esperando. Vou revelar o protocolo completo que Florence desenvolveu após 30 anos de pesquisa e experimentação. O sistema sagrado que transformou milhares de vidas ao redor do mundo e que pode revolucionar sua situação financeira a partir desta noite. Mas antes de compartilhar as 7 palavras de poder absoluto, preciso fazer um alerta sério. Este conhecimento não é para todo mundo. Não é para pessoas que querem resultados sem comprometimento, não é para quem busca fórmulas mágicas instantâneas, não é para indivíduos que não estão dispostos a assumir total responsabilidade por sua transformação financeira. Este protocolo é para pessoas sérias que entendem que a abundância genuína requer dedicação espiritual, consistência inabalável e coragem para transformar completamente sua relação com o dinheiro. Se você não está preparado para praticar religiosamente por pelo menos 90 dias consecutivos, é melhor parar de assistir agora e voltar quando estiver verdadeiramente comprometido com sua prosperidade. As 7 palavras de poder que vou revelar agora carregam uma energia tão potente que algumas das estudantes de Florence manifestaram fortunas inteiras apenas pronunciando-as corretamente durante o período mínimo de prática. Essas não são palavras comuns. São decretos divinos codificados que carregam as frequências exatas da criação material. A primeira palavra sagrada é gratidão,
Mas não a gratidão superficial que a maioria das pessoas pratica. É a gratidão cósmica, a gratidão que reconhece que você já é abundante no plano espiritual antes mesmo de qualquer manifestação física aparecer. Quando você sussurra gratidão às 13h33, você está alinhando sua frequência pessoal com a frequência da abundância universal. Mas existe uma forma específica de pronunciar essa palavra que multiplica seu poder por 1000. Você deve sussurrar gratidão 7 vezes, mas não mecanicamente. Cada repetição deve carregar uma intenção diferente, um aspecto específico da abundância pelo qual você está grato. Primeira vez, gratidão pelo ar que respira. Segunda vez, gratidão pela água que bebe. Terceira vez, gratidão pelo teto sobre sua cabeça. Continue até completar 7 aspectos fundamentais da abundância que já existe em sua vida. O segredo é sentir cada gratidão como se fosse a primeira vez que você percebe essa bênção. Como se você acabasse de descobrir que possui algo milagroso que havia dado como garantido durante toda a vida. A segunda palavra de poder é confio, mas pronunciada de uma forma que dissolve instantaneamente décadas de programação mental baseada em medo e dúvida. Florence descobriu que a desconfiança é a muralha energética mais espessa que impede a prosperidade de chegar até nós. Quando você sussurra confio às 13h33, você está declarando guerra contra todas as crenças limitantes sobre sua capacidade de prosperar. Você deve pronunciar confio 9 vezes, especificando um tipo diferente de confiança a cada repetição. Confio que o dinheiro está se movendo em minha direção neste momento. Confio que as oportunidades perfeitas estão se alinhando para mim. Confio que possuo todos os talentos necessários para prosperar abundantemente. Continue até 9 declarações específicas de confiança absoluta. A energia correta para pronunciar confio é de uma criança que tem certeza absoluta de que os pais vão cuidar de tudo. Não é arrogância intelectual, é rendição espiritual à sabedoria superior que governa todos os fluxos de abundância no universo. É a confiança de quem sabe que é filho amado do Criador e que toda prosperidade já foi providenciada antes mesmo de nascer. A terceira palavra sagrada é recebo, pronunciada de uma forma que dissolve toda resistência inconsciente à abundância. Florence descobriu que a maioria das pessoas sabe pedir prosperidade, mas não sabe receber. Elas se sentem indignas de grandes bênçãos, pequenas demais para fortunas extraordinárias, culpadas por prosperar enquanto outros sofrem. Quando você sussurra recebo às 13h33, você está reivindicando sua dignidade espiritual como herdeiro legítimo da abundância universal. Você deve pronunciar recebo 11 vezes, especificando exatamente o que está recebendo a cada repetição. Recebo dinheiro em quantidades que excedem minhas necessidades. Recebo oportunidades que multiplicam minha capacidade de servir. Recebo ideias geniais que geram prosperidade duradoura. A energia correta para pronunciar recebo é de uma pessoa que está abrindo os braços para abraçar um amigo querido que volta de uma longa viagem trazendo presentes maravilhosos. É receptividade total, abertura completa, acolhimento genuíno de tudo o que o universo quer derramar sobre sua vida. A quarta palavra de poder é mereço, que dissolve o bloqueio mais profundo na vida da maioria das pessoas relacionado à questão do merecimento. Décadas de condicionamento religioso e social criaram a crença de que prosperidade é privilégio de poucos escolhidos, que existe algo espiritualmente errado em desejar abundância material. Quando você pronuncia mereço às 13h33, você está cancelando séculos de programação limitante e reivindicando sua verdadeira identidade como príncipe ou princesa do reino celestial. Você deve pronunciar mereço 13 vezes, justificando seu merecimento de formas diferentes a cada repetição. Mereço prosperidade porque sou expressão divina encarnada. Mereço abundância porque posso usá-la para realizar o bem no mundo. Mereço riqueza porque minha felicidade contribui para a elevação da consciência planetária. Continue até 13 justificativas que restaurem completamente sua autoestima espiritual. A quinta palavra sagrada é fluo, que alinha você com a natureza dinâmica da abundância universal. O dinheiro é como água, precisa fluir constantemente para manter sua vitalidade e potência. Quando você sussurra fluo às 13h33,
Você está removendo todos os bloqueios que impedem a circulação da prosperidade em sua vida. Você deve pronunciar Flu 15 vezes, descrevendo formas específicas de fluir com a abundância. Fluo recebendo com gratidão genuína. Fluo investindo com sabedoria divina. Fluo compartilhando com generosidade natural. Fluo poupando com responsabilidade consciente. Continue até 15 formas específicas de fluir harmoniosamente com as leis universais da prosperidade. A sexta palavra de poder é multiplico, que ativa sua capacidade inata de transformar qualquer quantidade de dinheiro em quantidades exponencialmente maiores através do poder da consciência expandida. Florence ensinou que a verdadeira prosperidade não é sobre acumular recursos, é sobre multiplicar abundância continuamente. Quando você sussurra multiplico às 13h33, você está ativando os códigos genéticos espirituais que permitem que tudo que você toca se transforme em fonte de prosperidade crescente. Você deve pronunciar multiplico 17 vezes, especificando que você multiplica a cada repetição. Multiplico cada centavo que recebo através da energia do amor. Multiplico cada oportunidade que aparece através da energia da gratidão. Multiplico cada relacionamento que contribui para minha prosperidade através da energia da generosidade. Continue até 17 especificações de multiplicação consciente. A sétima e última palavra de poder é celebro, que eleva sua vibração para a frequência mais alta possível em relação à abundância. A celebração é o estado emocional que atrai mais rapidamente todas as formas de prosperidade porque representa alegria pura sem nenhuma mistura de medo ou carência. Quando você sussurra celebro às 13h33, você está entrando em ressonância vibracional com a alegria da própria abundância universal. Você deve pronunciar celebro 21 vezes, comemorando aspectos específicos da prosperidade a cada repetição. Celebro porque nasci para prosperar abundantemente. Celebro porque o dinheiro é energia divina materializada. Celebro porque minha vida é um campo fértil de oportunidades infinitas. Continue até 21 celebrações que estabeleçam a frequência da alegria próspera como seu estado natural permanente. Mas atenção, porque existe uma sequência energética específica para pronunciar essas 7 palavras que multiplica exponencialmente seus resultados. Não é apenas sobre falar as palavras. É sobre criar uma escalada vibratória que culmina em um estado de êxtase espiritual, onde a manifestação acontece instantaneamente. Você deve começar sussurrando cada palavra suavemente, como se estivesse contando segredos para o universo. A cada repetição, aumente gradualmente a intensidade emocional, mantendo sempre o volume baixo para não despertar outras pessoas, mas elevando progressivamente a energia do coração até atingir um estado de pura comunhão com a abundância cósmica. Ao pronunciar a última repetição de celebro, você deve estar vibrando em frequência tão alta que sente o corpo inteiro formigando de energia dourada. É nesse momento de êxtase espiritual que você pronuncia o decreto final que sela toda a energia do ritual e ativa a manifestação no plano físico. Eu sou abundância em manifestação constante. Sou próspero por natureza divina e por decreto cósmico. O dinheiro me procura porque reconhece em mim um parceiro digno para realizar obras de amor na terra. O que decreto neste momento sagrado se manifesta na luz do próximo dia, através de caminhos que me surpreendem e abençoam a todos os envolvidos. Assim é, assim será, assim já está sendo agora mesmo. Mas o protocolo não termina aí. Após pronunciar o decreto final, você deve permanecer em silêncio absoluto por exatamente 9 minutos, absorvendo a energia transformadora que acabou de ativar. Durante esses 9 minutos de silêncio sagrado, você deve visualizar correntes de luz dourada descendo diretamente do coração da galáxia e entrando por sua cabeça. Veja essa luz dourada preenchendo completamente seu corpo físico, dissolvendo qualquer resquício de vibração de escassez que ainda possa estar alojado em suas células. Veja a luz se expandindo além do seu corpo, criando um campo energético dourado de 3 metros de raio ao seu redor que atrai automaticamente todas as formas de abundância. Durante a visualização, imagine ondas douradas se irradiando de você em todas as direções, atravessando paredes, cidades, países, continentes,
alcançando todas as fontes de abundância que existem no planeta e as convidando para uma dança sagrada em sua vida. Veja essas ondas tocando contas bancárias, oportunidades de trabalho, ideias de negócio, pessoas prósperas, investimentos rentáveis. Imagine que todas essas fontes de riqueza respondem imediatamente ao seu chamado, começando a se mover em sua direção através dos caminhos mais harmoniosos e surpreendentes. Veja dinheiro, oportunidades e prosperidade fluindo para você como rios de ouro líquido convergindo para o oceano da sua vida abundante. Termine a visualização vendo-se daqui a um ano, vivendo a abundância total que resultou da prática dedicada deste ritual. Como está a sua vida financeira? Onde você mora? Que tipo de trabalho realiza? Como você usa sua prosperidade para contribuir com o mundo? Que tipo de pessoa abundante você se tornou? Sinta todas essas imagens como realidades presentes se materializando através da ponte energética que você acabou de construir. Após os 9 minutos de silêncio contemplativo, retorne para a cama com o coração em completa paz e a certeza absoluta de que plantou sementes poderosas no campo invisível da criação. Florence prometia que quem fizesse este protocolo completo com fé genuína por 121 dias consecutivos, sem falhar nenhuma única noite, experimentaria mudanças financeiras tão extraordinárias que outras pessoas pensariam que foi sorte, herança ou milagre. Mas aqui está um segredo adicional que apenas os estudantes mais avançados de Florence conheciam. Existe uma forma de acelerar dramaticamente os resultados do ritual através do que ela chamava de amplificação lunar. Quando você pratica o protocolo durante as noites de lua nova e lua cheia, a energia manifestadora se multiplica por fatores que desafiam a compreensão racional. Florence descobriu que a lua nova é perfeita para plantar intenções de abundância completamente novas, para dar início a ciclos financeiros revolucionários, para manifestar dinheiro através de fontes que ainda não existem em sua vida. Já a lua cheia é ideal para acelerar manifestações que já estão em processo, para multiplicar recursos existentes, para colher os frutos de sementes plantadas em ciclos anteriores. Durante as noites de eclipse, sejam solares ou lunares, o poder do ritual se torna tão intenso que Florence recomendava apenas para estudantes que já praticavam há pelo menos 6 meses consecutivos. A energia dos eclipses pode acelerar manifestações em semanas que normalmente levariam meses, mas também pode gerar mudanças tão rápidas que pessoas despreparadas entram em pânico e sabotam seus próprios milagres. Outra amplificação poderosa que poucos conhecem é a prática em grupo. Quando 2 ou mais pessoas fazem o ritual simultaneamente, mesmo à distância, cria-se um campo energético coletivo que potencializa exponencialmente os resultados individuais. Florence sempre incentivava a formação de círculos de abundância, grupos de 3 a 7 pessoas que se comprometiam a praticar juntas durante um período determinado. Se você conhece outras pessoas sérias sobre transformar sua vida financeira, considere formar um círculo de abundância e praticar o ritual simultaneamente, cada um em sua casa, mas conectados pela intenção comum. Combinem de praticar por 180 dias consecutivos e compartilhar os resultados semanalmente. Florence observou que os círculos de abundância produziam manifestações 5 a 10 vezes mais rápidas e poderosas que a prática individual. Também é fundamental entender que o ritual das 13h33 trabalha simultaneamente em 7 dimensões diferentes da sua existência. No nível físico, reprograma seu sistema nervoso para reconhecer e aproveitar oportunidades financeiras que antes passavam despercebidas. No nível emocional, dissolve traumas ancestrais relacionados ao dinheiro que podem estar bloqueando sua prosperidade há gerações. No nível mental, substitui crenças limitantes por pensamentos de abundância que se tornam profecias autorrealizáveis. No nível energético, alinha sua aura com a frequência da prosperidade, fazendo com que você se torne um imã natural para todas as formas de abundância. No nível espiritual, conecta você diretamente com a fonte infinita de toda a riqueza universal. No nível quântico, suas declarações e decretos literalmente reorganizam a estrutura da realidade material ao seu redor, atraindo eventos, pessoas e circunstâncias que materializam sua visão de abundância. No nível cósmico,
Você se torna co-criador consciente junto com as forças universais que governam toda manifestação no universo físico. Por isso, muitas pessoas experimentam mudanças profundas em todas as áreas da vida, não apenas na financeira, quando praticam consistentemente o ritual das 13h33. Elas relatam melhorias na saúde, nos relacionamentos, na criatividade, na intuição, na sensação geral de propósito e direcionamento de vida. Florence sempre dizia que o verdadeiro milagre do ritual não era apenas o dinheiro que ele manifestava, mas a pessoa próspera, confiante e abundante que ele despertava dentro de cada praticante. O dinheiro era apenas o sintoma externo de uma transformação interna muito mais profunda e duradoura que tocava todos os aspectos da existência humana. Agora vou compartilhar os protocolos complementares que Florence desenvolveu para manter ativa a energia do ritual durante as 24 horas do dia. Porque não adianta fazer uma prática poderosa às 13h33 da madrugada se você passa o resto do dia contaminando sua vibração com pensamentos e palavras de escassez. Durante o café da manhã, antes de comer qualquer coisa, sussurre mentalmente gratidão pelo alimento que vai nutrir seu corpo, permitindo que você tenha energia para prosperar abundantemente. Veja cada garfada como abundância líquida entrando em seu sistema e fortalecendo sua capacidade de atrair mais prosperidade. Quando sair de casa, ao pisar na rua, declare mentalmente que está entrando em um campo infinito de oportunidades financeiras. Imagine que cada passo que dá ativa sua capacidade magnética de atrair dinheiro, ideias prósperas e pessoas que podem contribuir para sua abundância. Durante o trajeto para o trabalho ou atividades diárias, em vez de ouvir notícias negativas ou músicas que falam de sofrimento, use esse tempo para repetir mentalmente as 7 palavras de poder. Transforme cada minuto de deslocamento em uma sessão de fortalecimento da sua vibração de abundância. Sempre que ver dinheiro físico, seja uma nota no seu bolso, moedas no chão, valores em vitrines ou outras pessoas manuseando dinheiro, sussurre mentalmente gratidão e visualize esse dinheiro se multiplicando e fluindo em sua direção. Cada contato visual com dinheiro é uma oportunidade de fortalecer sua conexão energética com a abundância. Sempre que pagar alguma conta ou fazer qualquer compra, em vez de reclamar dos preços ou lamentar o dinheiro que está saindo, abençoe a transação e agradeça por ter recursos para adquirir o que precisa. Declare que o dinheiro que você gasta retorna multiplicado através de canais ainda mais abundantes. Sempre que receber qualquer quantia, por menor que seja, um troco, um pagamento, até mesmo moedas encontradas na rua, receba com a mesma gratidão que receberia R$1 milhão. O universo testa nossa capacidade de valorizar pequenas abundâncias antes de confiar grandes fortunas em nossas mãos. Quando encontrar pessoas prósperas, em vez de sentir inveja ou inferioridade, abençoe silenciosamente a abundância delas e declare que você também é digno de prosperidade similar ou superior. Transforme cada encontro com a riqueza alheia em uma afirmação da sua própria capacidade de prosperar. Antes de dormir, dedique pelo menos 5 minutos para revisar mentalmente todos os momentos do dia em que você praticou gratidão, confiança e receptividade à abundância. Adormeça sempre com pensamentos de prosperidade, nunca com preocupações financeiras ou cálculos de escassez. Florence também criou uma lista de frases absolutamente proibidas para quem quer acelerar a manifestação de abundância. Frases que são tão tóxicas energeticamente que podem cancelar semanas de trabalho ritual em poucos minutos de conversação descuidada. Nunca diga não tenho dinheiro. Diga estou reorganizando minha prosperidade ou minha abundância está se manifestando de formas novas. Nunca diga está muito caro. Diga estou encontrando a forma certa de investir nisso ou estou criando condições para adquirir isso com facilidade. Nunca diga não posso pagar. Diga estou priorizando meus investimentos ou estou direcionando minha abundância estrategicamente. Nunca diga dinheiro não cresce em árvore. Diga o dinheiro flui naturalmente quando estou alinhado com a abundância ou existem infinitas fontes de prosperidade ao meu redor. Nunca diga que a situação financeira está difícil. Diga que estou navegando por uma fase de reorganização próspera ou que novas oportunidades estão se alinhando para mim. Nunca diga que fulano tem sorte de ser rico.
Diga que fulano desenvolveu consciência de abundância e você também está desenvolvendo a sua. Substitua todas as expressões de limitação por afirmações de possibilidade. Em vez de é impossível, diga estou descobrindo como. Em vez de nunca vou conseguir, diga estou aprendendo o caminho. Em vez de não mereço, diga estou me preparando para receber. Em vez de é tarde demais, diga é o momento perfeito para começar. Florence descobriu que as pessoas que eliminavam completamente o vocabulário de escassez e adotavam exclusivamente linguagem de abundância manifestavam resultados 3 vezes mais rápidos que aquelas que praticavam apenas o ritual noturno mas falavam descuidadamente durante o dia. Outro aspecto crucial que Florence ensinou é a importância do ambiente físico, onde você dorme e pratica o ritual. Seu quarto deve ser tratado como um templo sagrado da prosperidade, um espaço energeticamente puro onde milagres financeiros são gerados todas as noites. Mantenha o quarto sempre limpo e organizado, como um santuário digno de receber a visita da abundância universal. Remova todos os objetos quebrados, rachados ou que lembrem momentos de dificuldade financeira. Adicione elementos que simbolizem prosperidade, plantas verdes saudáveis, pedras douradas ou cristais de citrina, uma tigela com moedas douradas, uma nota de dinheiro emoldurada. Coloque próximo à cabeceira da cama algum objeto dourado que represente abundância para você. Pode ser uma pequena pirâmide dourada, uma estatueta que simbolize prosperidade ou simplesmente um papel dourado com suas metas financeiras escritas. O importante é criar anchores visuais que mantenham sua mente subconsciente constantemente sintonizada na frequência da abundância. Florence também recomendava trocar os lençóis pelo menos uma vez por semana, mantendo sempre a cama impecável como um altar sagrado onde a abundância é invocada diariamente. Se possível, use lençóis em tons de dourado, amarelo solar ou verde abundância, cores que ressoam naturalmente com as frequências da prosperidade material. Evite completamente ter no quarto objetos relacionados a trabalho estressante, contas a pagar, problemas financeiros ou qualquer coisa que gere ansiedade. Seu quarto deve ser um santuário de paz próspera, onde apenas pensamentos e energias de abundância são bem-vindos. Mas aqui está um segredo que apenas os estudantes mais dedicados de Florence conheciam. Existe uma forma de criar um altar de abundância pessoal que amplifica exponencialmente o poder do ritual das 13h33. Este altar funciona como uma antena energética que mantém você conectado com as frequências da prosperidade mesmo quando não está praticando ativamente. Para criar seu altar de abundância, escolha uma superfície pequena próxima à sua cama. Pode ser a mesa de cabeceira ou mesmo um canto da cômoda. Coloque sobre essa superfície 7 objetos que representem abundância para você. Uma vela dourada que você acende apenas durante o ritual. Uma pequena tigela com moedas douradas ou notas de dinheiro. Um cristal de citrina ou pirita que amplifique energias de prosperidade. Uma planta pequena e saudável que represente crescimento e vitalidade financeira. Uma imagem ou símbolo que represente seus sonhos financeiros realizados. Um papel com suas metas de abundância escritas à mão com tinta dourada. Um objeto pessoal que você considera de sorte para questões financeiras. Mantenha esse altar sempre limpo e energizado. Uma vez por semana, limpe cada objeto com carinho e gratidão, como se estivesse cuidando de tesouros sagrados. Durante o ritual das 13h33, acenda a vela dourada e mantenha-a acesa durante toda a prática. A luz da vela cria um campo energético que potencializa suas declarações e decretos. Florence ensinou que após 90 dias mantendo um altar de abundância ativo, o próprio quarto se transforma em um portal permanente para a prosperidade. Mesmo quando você não está praticando o ritual, o espaço continua irradiando frequências que atraem dinheiro, oportunidades e abundância em todas as suas formas. Agora vou revelar padrões específicos que Florence observou na manifestação financeira das pessoas que praticavam consistentemente o ritual das 13h33. Conhecer esses padrões permite que você reconheça os sinais de que o ritual está funcionando e não desista por achar que nada está acontecendo. A primeira semana de prática geralmente traz o que Florence chamava de abundância de confirmação. Pequenas quantias inesperadas que servem para provar que o universo está ouvindo e respondendo aos seus decretos.
Dinheiro esquecido no bolso de uma roupa, devoluções de impostos que chegam mais cedo que o esperado, pequenos trabalhos extras que aparecem do nada, pessoas que pagam dívidas antigas que você havia dado como perdidas. Estes sinais podem parecer insignificantes, mas representam o universo testando sua capacidade de reconhecer e valorizar as primeiras manifestações. Pessoas que celebram genuinamente essas pequenas abundâncias da primeira semana preparam o campo energético para receber quantias exponencialmente maiores nas semanas seguintes. A segunda e terceira semanas costumam trazer o que Florence chamava de abundância de oportunidade. Surgem possibilidades novas de renda que não existiam antes de você começar o ritual. Convites para trabalhos freelance, propostas de sociedade, ideias de negócio que brotam espontaneamente em sua mente, pessoas que oferecem parcerias ou indicações valiosas. O importante nesta fase é ter coragem de agir sobre as oportunidades que aparecem, mesmo que sua mente racional não entenda completamente como elas se conectam aos seus objetivos financeiros maiores. O universo frequentemente entrega abundância através de caminhos inesperados que testam sua confiança e flexibilidade. O primeiro mês completo de prática geralmente resulta no que Florence denominava abundância de elevação. Aumentos significativos na sua capacidade de gerar renda, seja através de promoções no trabalho, clientes que pagam mais pelos seus serviços, negócios que começam a prosperar de forma acelerada, ou investimentos que rendem muito além das expectativas normais. Nesta fase, muitas pessoas experimentam o que Florence chamava de síndrome da incredulidade próspera. Elas começam a questionar se realmente merecem tamanha abundância, se não é sorte demais para ser verdade, se algo ruim não vai acontecer para compensar tanto sucesso. É crucial manter a prática do ritual mesmo quando, especialmente quando, os resultados começam a superar suas expectativas. O segundo mês de prática consistente geralmente traz abundância de multiplicação. O dinheiro que entra em sua vida não apenas aumenta em quantidade, mas começa a se multiplicar através de oportunidades de investimento, parcerias lucrativas, ideias que geram renda passiva. É como se cada real que você recebe carregasse sementes de mais reais dentro dele. Florence observou que nesta fase as pessoas frequentemente atraem mentores prósperos, investidores interessados em seus projetos, ou descobrem talentos monetizáveis que possuíam mas nunca haviam explorado comercialmente. É o período onde sua capacidade natural de prosperar se revela completamente. O terceiro mês marca o que Florence chamava de abundância de transformação completa. Sua vida financeira se torna irreconhecível comparada ao que era antes de começar o ritual. Não apenas você tem mais dinheiro, mas desenvolveu uma relação completamente nova com a prosperidade. Você pensa como pessoa rica, age como pessoa rica, vibra como pessoa rica. Nesta fase, a abundância se torna seu estado natural. Você para de se surpreender quando o dinheiro chega, porque passou a esperar prosperidade como algo normal e inevitável. Você desenvolve o que Florence chamava de inteligência financeira intuitiva, a capacidade de tomar decisões monetárias baseadas em orientação interior que sempre resulta em multiplicação da riqueza. Mas Florence alertava que cada pessoa tem seu timing divino único, e que comparar sua velocidade de resultados com outras pessoas poderia prejudicar gravemente a manifestação. Algumas pessoas veem mudanças extraordinárias na primeira semana, outras precisam de 6 meses para os primeiros sinais evidentes. O importante é manter a prática consistente independente da velocidade dos resultados visíveis. Ela também observou que pessoas que praticavam o ritual com expectativas específicas demais às vezes bloqueavam manifestações ainda melhores que o universo queria entregar. Por isso Florence criou o princípio da especificidade flexível que mencionei antes. Seja específico sobre quanto dinheiro você quer, mas permaneça completamente aberto sobre como ele chegará. Caroline Mendes era enfermeira há 15 anos no Hospital das Clínicas. Sempre sonhou em abrir uma clínica de cuidados domiciliares para idosos, mas nunca conseguiu juntar os R$300 mil necessários para realizar esse sonho. Trabalhava plantões duplos, fazia cursos de especialização caros, economizava cada centavo, mas a meta parecia cada vez mais distante. Quando Caroline começou a praticar o ritual das 13h33,
Ela pediu especificamente R$ 300.000 para abrir sua clínica dos sonhos. Fez a prática com disciplina militar durante 3 meses consecutivos, sem falhar uma única noite, mantendo fé inabalável mesmo quando nada aparente acontecia externamente. No final do 3º mês, Caroline recebeu uma proposta que jamais poderia ter imaginado. O filho de uma das pacientes idosas que ela cuidava com carinho especial era empresário do ramo de saúde e havia observado a dedicação excepcional de Caroline. Ele ofereceu uma sociedade em uma rede de clínicas de cuidados domiciliares que estava expandindo. Caroline entrou como sócia gerencial sem precisar investir dinheiro inicial, apenas seu conhecimento, experiência e dedicação. Em 6 meses, sua participação nos lucros da sociedade valia mais de R$ 1 milhão. Ela não apenas conseguiu os 300 mil que havia pedido, mas ganhou muito mais através de um caminho que sua mente limitada jamais poderia ter concebido. Roberto Silva era vendedor autônomo de produtos de limpeza, renda irregular entre R$ 1.000 e R$ 2.000 mensais dependendo das vendas. Vivia na corda bamba financeira, sempre preocupado se conseguiria pagar as contas do mês. Começou o ritual das 13h33 pedindo uma renda fixa de R$ 5.000 mensais que permitisse alguma estabilidade e planejamento. Após 2 meses de prática dedicada, Roberto foi abordado por um headhunter que havia encontrado seu perfil em uma rede social profissional. Era uma multinacional de produtos de higiene procurando um gerente regional de vendas. Roberto nem sabia que seu perfil estava visível para recrutadores, mas alguma força invisível havia alinhado essa sincronização perfeita. A empresa ofereceu salário de R$ 8.000 mais comissões que poderiam chegar a mais R$ 5.000 mensais. Em um ano trabalhando com dedicação e aplicando a energia de abundância que desenvolveu através do ritual, Roberto estava ganhando R$ 15.000 por mês. O universo não apenas atendeu seu pedido, mas multiplicou muito além do que ele havia ousado sonhar. Fernanda Costa era dona de casa, divorciada há 3 anos, dependia de uma pensão alimentícia de R$ 1.500 que mal cobria os gastos básicos dela e dos 2 filhos pequenos. Sentia-se encurralada pela dependência financeira e sonhava com autonomia, mas não tinha qualificação profissional nem sabia por onde começar. Quando Fernanda iniciou o ritual das 13h33, ela não pediu valores específicos. Apenas declarou que queria independência financeira total e a capacidade de proporcionar abundância para seus filhos. 2 semanas depois de começar a prática, descobriu que tinha um talento natural para fazer doces artesanais quando preparou um bolo de aniversário para o filho. As vizinhas ficaram impressionadas com a qualidade e sabor dos doces e começaram a fazer encomendas. Fernanda investiu o pouco dinheiro que tinha em ingredientes de qualidade e embalagens bonitas. Em 2 meses, tinha uma lista de clientes fiéis e estava ganhando R$ 3.000 mensais apenas com vendas na vizinhança. Em 6 meses, Fernanda havia alugado um ponto comercial pequeno e montado uma confeitaria especializada em doces gourmet. Em um ano, era proprietária de 2 lojas que faturavam R$ 50.000 mensais e empregava 15 pessoas. Sua independência financeira havia se transformado em abundância empresarial que beneficiava toda uma comunidade. Estes exemplos demonstram como o ritual das 13h33 funciona não apenas manifestando dinheiro, mas ativando capacidades latentes, criando sincronizações impossíveis e reorganizando toda a realidade ao redor da pessoa para apoiar sua prosperidade. É como se o universo inteiro se tornasse cúmplice da sua abundância. Mas existe um aspecto dos ensinamentos de Florence que pode acelerar exponencialmente os resultados e que pouquíssimas pessoas conhecem. Ela descobriu que quando você combina o ritual das 13h33 com práticas específicas de generosidade consciente, cria-se um ciclo de abundância que se autoalimenta e cresce infinitamente. Florence ensinou o princípio da doação magnética, dar uma pequena porcentagem de tudo que você recebe para pessoas ou causas que realmente precisam, mas fazendo isso como investimento energético na sua própria prosperidade, não como sacrifício ou obrigação. Quando você doa com a consciência de que está plantando sementes que retornarão multiplicadas, cada ato de generosidade se torna um amplificador da sua capacidade de receber. A proporção ideal que Florence descobriu através de décadas de observação é de 3% de tudo que entra na sua vida.
Se você receber R$ 100, doe R$ 3. Se receber R$ 1.000, doe R$ 30. Se receber R$ 10.000, doe R$ 300. Sempre 3%, sempre com gratidão, sempre com a certeza de que está investindo no seu próprio crescimento financeiro. Mas a doação deve ser feita de forma específica para ativar o efeito multiplicador. Primeiro, doe apenas para pessoas ou organizações que realmente fazem diferença positiva no mundo. Segundo, doe sempre em dinheiro, nunca apenas em objetos usados ou sobras. Terceiro, doe com alegria genuína, não com peso ou sacrifício. Quarto, doe anonimamente sempre que possível, para manter a energia pura sem contaminar com ego ou expectativa de reconhecimento. Florence descobriu que pessoas que praticavam o ritual das 13h33 combinado com doação magnética de 3% manifestavam resultados 5 vezes mais rápidos que aquelas que faziam apenas o ritual. Era como se o universo reconhecesse sua disposição de compartilhar abundância e respondesse confiando quantidades ainda maiores em suas mãos. Outra prática avançada que Florence ensinou para estudantes já experientes é o que ela chamava de decretos de multiplicação cósmica. Após completar a sequência das 7 palavras sagradas e antes de entrar no silêncio contemplativo, você pode pronunciar decretos específicos que aceleram drasticamente a manifestação. Decreto que minha renda se multiplica por 10 nos próximos 90 dias através de oportunidades divinas perfeitamente alinhadas com meus talentos naturais e propósito de alma. Decreto que recebo dinheiro de fontes múltiplas e inesperadas que fluem para mim em harmonia perfeita com o bem maior de todos os envolvidos. Decreto que cada real que invisto retorna multiplicado por 100 para mim e para todos que são tocados por essa abundância. Florence alertava que estes decretos de multiplicação só deveriam ser usados por pessoas que já praticavam o ritual básico há pelo menos 90 dias consecutivos e estavam vendo resultados consistentes. Usar decretos poderosos demais antes de estar energeticamente preparado poderia causar desequilíbrios ou manifestações caóticas que mais prejudicam que ajudam. Ela também ensinou que depois de pronunciar os decretos de multiplicação, era essencial selar a energia através de gestos físicos específicos. Bater palmas 3 vezes dizendo selado está funciona como uma assinatura energética que confirma ao universo que você está preparado para receber exatamente o que decretou. Para estudantes ainda mais avançados, Florence criou o que chamava de Ritual da Abundância Infinita, uma versão expandida do protocolo das 13h33 que só deveria ser praticada por pessoas que já haviam manifestado resultados extraordinários com a versão básica durante pelo menos um ano consecutivo. Este ritual expandido incluía invocações a forças cósmicas específicas, visualizações de geometria sagrada, mantras em línguas ancestrais e uma sequência de mudras que ativam centros energéticos relacionados à prosperidade material. Florence ensinou este protocolo avançado apenas para 21 estudantes durante toda sua vida, e todas elas se tornaram milionárias em menos de 2 anos. Mas mesmo para praticantes do ritual básico, existem formas de amplificar significativamente os resultados através do que Florence chamava de sincronização planetária. Ela mapeou os dias da semana em que cada palavra de poder tem maior potência manifestadora. Domingo é o dia de maior potência para gratidão, porque é regido pelo Sol que governa a vitalidade e abundância vital. Segunda-feira é ideal para confio, regida pela Lua que governa a fé e intuição. Terça-feira potencializa recebo, regida por Marte que governa a ação e conquista. Quarta-feira amplifica mereço, regida por Mercúrio que governa a autoestima e comunicação. Quinta-feira expande fluo, regida por Júpiter que governa crescimento e expansão. Sexta-feira multiplico, regida por Vênus que governa atração e magnetismo. Sábado intensifica celebro, regido por Saturno que governa realização e manifestação material. Praticantes avançados podem usar esta sincronização enfatizando especialmente a palavra de poder correspondente ao dia da semana durante o ritual. Por exemplo, na quinta-feira, pronunciar fluo 30 vezes em vez de 15, ou no domingo pronunciar gratidão 14 vezes em vez de 7. Florence também descobriu correlações específicas entre as fases da Lua e tipos diferentes de manifestação financeira.
Lua nova é perfeita para iniciar novos fluxos de renda, plantar intenções de abundância completamente inéditas, manifestar dinheiro através de fontes que ainda não existem na sua vida. Lua crescente acelera o crescimento de abundância que já está em movimento, multiplica oportunidades existentes, expande negócios ou projetos em desenvolvimento. Lua cheia é ideal para colher resultados de práticas anteriores, receber pagamentos grandes, finalizar negociações importantes, manifestar quantias específicas que você vem decretando. Lua minguante é perfeita para eliminar dívidas, superar bloqueios financeiros ancestrais, limpar padrões de escassez que impedem prosperidade maior. Praticantes experientes adaptam seus decretos e visualizações de acordo com a fase lunar para maximizar a harmonia com os ritmos cósmicos naturais. Durante eclipses solares ou lunares, o poder manifestador do ritual se torna tão intenso que Florence recomendava apenas para estudantes com pelo menos 2 anos de prática consistente. A energia dos eclipses pode acelerar manifestações em dias que normalmente levariam meses, mas também pode gerar mudanças tão rápidas e dramáticas que pessoas despreparadas entram em pânico e sabotam seus próprios milagres por medo da responsabilidade que acompanha a abundância súbita. Agora vou revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre os verdadeiros ensinamentos de Florence. Ela descobriu que o ritual das 13h33 é apenas uma pequena parte de um sistema muito maior de manifestação que envolve alinhamento completo entre corpo, mente, emoções e espírito com as leis universais da abundância. Florence desenvolveu o que chamava de estilo de vida da prosperidade consciente, uma forma de viver onde cada pensamento, palavra, ação e emoção contribui para amplificar sua capacidade de atrair e manter a abundância crescente. Não é apenas sobre fazer um ritual de madrugada, é sobre se tornar uma pessoa que naturalmente magnetiza prosperidade em todos os aspectos da existência. O primeiro pilar deste estilo de vida é vigilância mental constante. Florence ensinou que pessoas verdadeiramente prósperas monitoram seus pensamentos com a mesma disciplina que um atleta olímpico monitora sua alimentação. Pensamentos de escassez, medo, inveja ou limitação são imediatamente substituídos por pensamentos de abundância, confiança, celebração e possibilidade. O segundo pilar é linguagem de abundância absoluta. Toda palavra que sai da sua boca deve refletir prosperidade, otimismo e fé no fluxo divino da vida. Florence criou exercícios específicos para reprogramar completamente o vocabulário, eliminando expressões limitantes e instalando automaticamente respostas abundantes para qualquer situação. O terceiro pilar é a ação inspirada consistente. Florence descobriu que o universo manifesta abundância através de pessoas que agem baseadas em inspiração espiritual, não apenas em planejamento racional. Desenvolver a capacidade de distinguir entre ação inspirada e ação desesperada é fundamental para acelerar manifestações financeiras. O quarto pilar é generosidade estratégica. Como mencionei antes, dar de forma consciente e calculada cria ciclos de abundância que se auto-amplificam infinitamente. Mas vai além da doação de dinheiro, inclui compartilhar conhecimento, tempo, energia e recursos de forma que multiplique a prosperidade de todos os envolvidos. O quinto pilar é gratidão radical por tudo, incluindo desafios financeiros temporários. Florence ensinou que cada problema de dinheiro é uma oportunidade disfarçada para desenvolver músculos espirituais de abundância. Pessoas que agradecem até pelas dificuldades financeiras desenvolvem uma relação tão poderosa com a prosperidade que se tornam imunes à escassez permanente. O sexto pilar é celebração antecipada. Viver como se sua abundância já fosse total, tomar decisões como pessoa próspera, vibrar na frequência da riqueza antes dela se manifestar fisicamente. Não é sobre gastar dinheiro que não tem, é sobre incorporar energeticamente o estado de ser abundante independente das circunstâncias externas momentâneas. O sétimo e último pilar é serviço próspero. Usar sua abundância crescente para contribuir positivamente com o mundo de formas que geram ainda mais abundância. Florence descobriu que pessoas que prosperam apenas para si mesmas eventualmente enfrentam estagnação, enquanto aquelas que prosperam para servir experimentam crescimento financeiro exponencial e contínuo. Quando você integra completamente estes 7 pilares com a prática diária do ritual das 13h33,
Sua vida se torna uma manifestação constante de milagres financeiros. Não apenas você atrai dinheiro, você se torna um canal através do qual a abundância universal se expressa na Terra. Mas existe um último segredo que Florence revelou apenas nos últimos meses de vida, quando já havia testado seus métodos com dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela descobriu que o verdadeiro propósito do ritual das 13h33 não é apenas manifestar abundância individual, mas despertar a humanidade para sua natureza coletivamente próspera. Cada pessoa que se reconcilia verdadeiramente com a abundância através de práticas espirituais genuínas contribui para elevar a consciência planetária sobre prosperidade. Cada milagre financeiro individual adiciona luz ao campo energético coletivo, facilitando para que milhões de outras pessoas também despertem para sua capacidade inata de prosperar. Florence percebeu que vivia em uma época de transição histórica onde a humanidade estava evoluindo de uma consciência coletiva de escassez e competição para uma consciência coletiva de abundância e colaboração. O ritual das 13h33 era uma ferramenta para acelerar esta evolução, uma forma de cada indivíduo contribuir ativamente para a transformação financeira da civilização humana. Por isso ela sempre enfatizava que quando você pratica o ritual com consistência e obtém resultados extraordinários, sua responsabilidade não termina aí. Você se torna um farol de possibilidade para outras pessoas que ainda acreditam que prosperidade é privilégio de poucos. Seu exemplo inspira, sua abundância educa, sua generosidade multiplica oportunidades para toda a sua comunidade. Florence sonhava com um mundo onde toda criança crescesse sabendo que é naturalmente próspera, onde toda família vivesse em abundância harmoniosa, onde toda comunidade desenvolvesse prosperidade coletiva através da cooperação em vez da competição destrutiva. Ela via o ritual das 13h33 como uma semente que, plantada em corações prontos, poderia florescer em uma civilização completamente transformada. Como você já pode perceber pelos depoimentos e histórias que compartilhei, este sonho de Florence não é utopia impossível. É realidade emergente que se manifesta uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez, uma comunidade de cada vez. Cada praticante sincero do ritual se torna parte desta transformação global, um agente de mudança que demonstra na prática que a abundância é direito de nascença de todo ser humano. Quando você decide começar sua prática hoje à noite, não está apenas buscando melhorar sua situação financeira pessoal. Está se juntando a uma revolução silenciosa de consciência que está recriando a experiência humana na Terra. Está contribuindo para um futuro onde escassez, pobreza e luta financeira serão curiosidades históricas estudadas por civilizações que não conseguem imaginar como foi possível que a humanidade tenha vivido tanto tempo negando sua própria natureza abundante. Feche os olhos agora mesmo e sinta profundamente o privilégio de estar vivo neste momento histórico único. Imagine-se como parte desta onda de transformação que está varrendo o planeta, despertando milhões de pessoas para sua verdadeira identidade como seres infinitamente prósperos disfarçados temporariamente de pessoas com problemas financeiros. Visualize sua abundância futura não apenas como bênção pessoal, mas como contribuição para a elevação da prosperidade planetária. Veja o dinheiro que você vai manifestar através do ritual sendo usado não apenas para sua felicidade individual, mas para criar ondas de oportunidade que tocam a vida de centenas de outras pessoas. Imagine sua família observando sua transformação e sendo inspirada a descobrir sua própria capacidade de prosperar. Visualize seus amigos pedindo conselhos sobre como você conseguiu mudar tão drasticamente sua situação financeira. Veja-se compartilhando estes ensinamentos com pessoas que precisam ouvir que ainda há esperança, que ainda é possível transformar qualquer vida através da aplicação correta de princípios espirituais universais. Agora abra os olhos e faça comigo o juramento final que vai selar seu compromisso com esta prática transformadora. Repita mentalmente ou sussurre em voz baixa estas palavras de poder que vão ativar definitivamente sua jornada rumo à abundância total. Eu aceito completamente minha natureza divina de ser próspero. Renuncio para sempre às crenças ancestrais de escassez que limitaram minha linhagem familiar por gerações. Declaro que mereço riqueza, felicidade e todas as bênçãos que o universo infinito pode oferecer.
Comprometo-me a praticar o ritual das 13h33 com dedicação absoluta até que minha vida financeira seja um reflexo perfeito da abundância que existe eternamente em minha alma. Comprometo-me a manter vigilância constante sobre meus pensamentos, palavras e ações para que reflitam apenas prosperidade e possibilidade. Prometo usar minha abundância crescente para inspirar e elevar outras pessoas, contribuindo para a transformação da consciência planetária sobre dinheiro e prosperidade. Declaro que sou um canal puro através do qual a abundância universal se manifesta na Terra para o bem maior de todos os seres. Que minha riqueza seja bênção, minha generosidade multiplique oportunidades, e minha prosperidade acenda esperança no coração de quem ainda luta contra a ilusão da escassez. Que assim seja, que assim se manifeste, que assim se complete na perfeição divina que governa todas as coisas. Amém, amém, amém. Eu abençoo o dinheiro quando ele entra em minha vida com gratidão infinita. Abençoo quando ele circula através de mim com sabedoria divina. Abençoo quando ele se multiplica em meus investimentos com alegria pura. Abençoo quando ele retorna para mim potencializado pelo amor incondicional com que o tratei. O dinheiro é meu amigo eterno, meu parceiro espiritual, minha ferramenta sagrada para co-criar o céu na terra. Quando você transforma completamente sua relação com o dinheiro através da prática sagrada do ritual das 13h33, quando você para de ver abundância como privilégio de alguns poucos e começa a vivenciá-la como direito universal de todos, quando você deixa de implorar por prosperidade e passa a decretá-la com autoridade cósmica, algo mágico acontece não apenas em sua vida individual, mas em toda a teia de relacionamentos e circunstâncias que formam sua realidade. Você se torna um imã humano que atrai automaticamente pessoas prósperas, oportunidades extraordinárias, ideias geniais, recursos abundantes e sincronizações impossíveis. Sua energia de abundância genuína é tão contagiosa que inspira transformações profundas em todos ao seu redor. Sua família observa seu exemplo e começa a questionar suas próprias limitações financeiras. Seus amigos notam sua nova confiança e pedem conselhos sobre prosperidade. Até desconhecidos se sentem inexplicavelmente atraídos pela sua energia de possibilidade e abundância. Florence ensinava que cada pessoa que se reconcilia verdadeiramente com a abundância através de práticas espirituais autênticas contribui para elevar exponencialmente a vibração coletiva da humanidade sobre prosperidade. Cada milagre financeiro individual envia ondas de possibilidade através do campo energético planetário, facilitando para que milhões de outras pessoas também despertem para sua capacidade inata de prosperar abundantemente. Por isso, quando você pratica o ritual das 13h33 com fé inabalável e obtém os resultados extraordinários que inevitavelmente chegam, sua responsabilidade se expande muito além da sua própria vida financeira. Você se torna um farol de esperança para pessoas que ainda acreditam que prosperidade é impossível para elas. Você se torna a prova viva de que transformação radical é possível para qualquer pessoa disposta a aplicar consistentemente princípios espirituais corretos. Você se torna parte ativa da maior revolução silenciosa da história humana. A evolução da consciência coletiva da escassez para a abundância, da competição destrutiva para a colaboração próspera, do medo financeiro para a confiança infinita na providência universal. Cada pessoa que você inspira a descobrir sua própria natureza abundante multiplica exponencialmente o impacto transformador que você gera no mundo. Compartilhe essa mensagem sagrada com alguém que precisa despertar urgentemente para sua natureza abundante. Assim como as estudantes de Florence formaram círculos secretos onde compartilhavam entre si os ensinamentos da prosperidade espiritual, você também pode ser o anjo que leva a chave dourada da abundância para alguém que ainda está preso nas ilusões de escassez e limitação financeira que envenenam nossa sociedade. Que as bênçãos do dinheiro cheguem abundantemente em sua vida ainda neste ano de 2025. Que você desperte cada madrugada às 13h33 com alegria crescente, sabendo que está sendo convocado para mais um encontro divino com sua prosperidade infinita e inesgotável. Que você durma cada noite em paz absoluta, confiando que as sementes de abundância plantadas no ritual sagrado estão germinando silenciosamente no campo invisível da criação cósmica. Que sua vida inteira se torne um testemunho vivo do poder transformador eterno dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn.
Que sua abundância inspire multidões, que sua prosperidade abençoe comunidades inteiras, e que sua riqueza seja sempre uma ponte dourada para que milhões de outras pessoas descubram que também são herdeiros legítimos da abundância infinita do universo criador. Que cada centavo que você manifestar carregue a energia do amor incondicional. Que cada oportunidade que você atrair abra portas para dezenas de outras pessoas. Que cada milagre financeiro que você experimentar plante sementes de possibilidade no coração de quem ainda duvida que merece prosperidade. Que assim seja, que assim se manifeste através de você. Que assim se complete na perfeição divina que governa todos os movimentos da abundância universal. Que sua jornada de transformação financeira seja rápida, harmoniosa, duradoura e abençoada em todos os aspectos. Que o ritual das 13h33 seja o portal que conduz você da escassez para a abundância, da luta para o fluxo, do medo para a fé, da limitação para a liberdade financeira total e definitiva.